Você já pensou em trocar o seu carro? Você está pensando, cogitando nessa possibilidade de trocar? Talvez você queira comprar o seu carro. Calma, espera aí que eu vou explicar uma coisa nesse vídeo. Depois que você assistir esse vídeo, provavelmente a sua cabeça vai mudar. Vem comigo pro vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é que carro no planeta Terra se compra financiado. Sempre foi assim. Em 1998, o nosso mercado aqui no Brasil foi crescendo, chegou a um nível de 2,5 milhões de carros vendidos, só aqui no Brasil. Depois, em 1998 mesmo, nós tivemos aquela crise lá, né, da desvalorização do dólar. Aí a gente caiu para 1,5 milhão de novo na venda de carro, por conta da desvalorização do dólar. E logo depois, quando o Lula assumiu o governo, a gente teve aqueles booms, né? Os booms do governo Lula, né? O boom 1, 2, 3. E de novo nós começamos a vender bastante carros usados. E novamente nós começamos a vender muitos carros. O pico foi de 3 milhões e 700 carros vendidos. O pico foi no governo da presidente Dilma. Não sei se vocês se lembram. Nós tivemos um pico de 3 milhões e 700 mil carros vendidos. Mas aí o que aconteceu depois desse pico de mercado? E é aqui que você vai entender uma coisa muito importante antes de financiar seu carro, antes de trocar o seu carro. Você precisa entender que o Brasil nunca mais se recuperou dessa venda de veículos daquele tempo, de 2000. Hoje, 2025, a gente não recuperou esse saldo de vendas de veículos. Não recuperamos até hoje isso. Então, 2012 foi o pico. E até hoje, em 2025, nós não conseguimos recuperar mais essa margem de venda de carro. Por que será? Primeiro ponto, a população brasileira parou de aumentar. Exatamente. A população parou de crescer. A nossa taxa de juros subiu demais da conta. Nossa taxa de juros está um absurdo. Então, isso também contribui para que não haja mais tantas vendas assim. E os bancos, é aqui que fica interessante. Os bancos, em 2012, eles financiavam o seu veículo em até 5 anos sem entrada. 5 anos sem precisar de entrada. Olha só como que era em 2012. E é claro que vocês também se lembram que, como consequência futura de 2012, nós estamos falando de 2015, 2016, os bancos perderam uma fortuna, uma verdadeira fortuna de inadimplência aconteceu no Brasil. Os bancos deixaram de arrecadar. O Brasil teve um número exorbitante de pessoas que não conseguiram pagar seus financiamentos e pagar seus veículos. Só para você ter uma ideia, o Banco Itaú perdeu tanto dinheiro, mas tanto dinheiro nessa questão, que para ele dar uma disfarçada nesse rombo que veio dos financiamentos não pagos de carro, ele teve que misturar essa dívida de financiamentos não pagos com cartão de crédito para poder passar, para poder enfiar a goela abaixo. Então ele misturou as inadimplências de carro financiado misturado com o cartão de crédito. Se você for olhar o PDD do Banco Itaú de 2012, 13, 14 e 15, você vai ver que o prejuízo dele em questão de financiamentos está junto com o cartão de crédito. Você não consegue ver isso separadamente. Porque se ele mostrasse isso separadamente, dava para ver um rombo gigantesco na questão de financiamentos não pagos de carros naquela época de 2012. Então foi um tempo péssimo, horrível. Eles perderam muito dinheiro com financiamento de veículos em 2012, 13, 14 e 2015. Então, o que foi que fez o mercado dar um salto para 3 milhões e 700 mil veículos vendidos? Primeiro foi a renda média. A renda média, ela já contribuiu com isso. Foi bem pouco, mas contribuiu para que esse salto acontecesse. Mas o que realmente ajudou esse salto de venda de veículos foi justamente os bancos darem um prazo de 5 anos para você pagar sem entrada. Já imaginou? 5 anos de prazo sem entrada. Todo mundo comprou carro. Só que também a maioria não pagou. Então o que aconteceu? Todo mundo foi junto com a galera, né? Todo mundo foi junto com a galera. Todo mundo foi fazendo 5 anos sem entrada. Vou comprar meu carro 5 anos sem entrada. E começaram a rodar. 5 anos sem entrada era uma coisa que não dava para perder. E é onde a gente vê hoje muito carro aí. Até hoje a gente vê muitos carros não pagos, recuperados de financeira, para poder estar vendendo, né? Para recuperar parte desse prejuízo que os bancos tiveram lá em 2012 ainda. Lembrando a vocês que banco é uma empresa racional, hein? Banco é uma empresa racional, eles não fazem qualquer negócio assim de bobeira para perder dinheiro, não, hein? Mas o que mudou de 2012 para hoje?
Hoje você só consegue financiamento para 4 anos e ainda assim você precisa dar 20 a 30% de entrada do seu veículo. 4 aninhos para pagar, com 20 a 30% de entrada. Caso contrário, você não consegue financiar um carro no banco hoje. Isso já ficou completamente diferente daqueles tempos, a coisa complicou um pouco mais. Pensa aí num automóvel de 100 mil. Você vai ter que dar 30 mil de entrada. 30 mil de entrada. E aí você só tem mais 4 anos para pagar. Então são poucas parcelas, vai dar parcelas bem altas. Então a pessoa hoje vai pensar mais do que 2 vezes antes de financiar um carro. E é o que você também deveria fazer. E é por isso que eu estou trazendo esse artigo, estou trazendo esse vídeo aqui no meu canal para falar sobre, né, tá chegando o final de ano aí, né, já estamos em setembro, você está pensando em trocar seu carro, financiar um carro, presta atenção nas pegadinhas. A coisa hoje está complicada para quem vai mexer com troca de carro, compra de carro, ok? Principalmente dependendo de banco. Hoje é extremamente, quase beira o impossível você conseguir uma ficha para você financiar um carro sem entrada. Hoje é muito difícil. Então hoje em dia, o nosso mercado está entre 2,5 milhões de carros vendidos por ano. 2,5 milhões. Aquele pico que a gente teve de 3,7 milhões, agora a gente caiu para 2,5 milhões, por conta de que teve uma freada aí nesses financiamentos, nas propostas dos bancos, né? Justamente deu essa segurada agora na questão dos financiamentos dos carros. Então, resumindo aqui para vocês, o nosso mercado de carros não vai crescer enquanto a gente não tiver taxa de juros menores para que haja mais acesso a financiamentos, para que os carros voltem a ser vendidos. E aqui agora eu vou deixar para você um segredo do porquê o carro usado aqui no Brasil é tão valorizado assim. Eu vou fazer uma comparação entre Brasil e Estados Unidos, para vocês terem uma noção do absurdo que é o preço do carro usado aqui no Brasil. Acompanha comigo aí. Primeira coisa, nos Estados Unidos, na China e na Europa, quando você tem uma multa de um carro, a multa não é no carro, a multa é no seu CPF. Já começa por aí a diferença. Você pegou a multa não vai no carro, a multa vai no seu CPF. É basicamente o que as empresas de energia estão fazendo aqui no Brasil agora, começando agora. Sempre que você vai alugar você não tem mais aquele negócio de ficar usando energia no nome do imóvel. Você tem que passar a energia para o seu nome, no seu CPF. Se você estiver devendo para a empresa de energia, você não vai conseguir colocar energia no novo imóvel que você vai alocar. Entendeu? Os carros nos Estados Unidos, na China e na Europa, as multas dos carros ficam sobre o seu CPF e não sobre o veículo. Olha só que interessante. E o que isso muda na questão de carros lá fora, de carros aqui? Você já está começando a entender. Então, o que muda? Tendo que a multa aqui no Brasil fica sobre o carro, olha só o que acontece. Toda vez que o banco consegue recuperar um veículo que ele não foi pago, o que estava com o veículo já fez? Ele já rodou com o carro, ele já passou sinal vermelho, ele já andou em alta velocidade onde não podia, o carro está lotado de multas. Às vezes um carro aí de 80 mil reais tem 30, 40 mil de multas para pagar. Então o que acontece? Você vai pegar um carro hoje recuperado de banco, de financeira, você vai pegar um carro barato, dos 30 mil aí, mas o carro tem 40 de multa. Estão entendendo a diferença? Sendo que lá fora, toda essa multa fica no CPF da pessoa. Dá para imaginar a situação. A sua situação, você devendo 30 mil reais de multa no seu CPF para o governo. Olha só a diferença. Então aqui no Brasil, quando você compra um carro usado, você está lascado se você não puxar os documentos desse carro. Lá fora é muito ao contrário. Todo carro que você compra usado lá fora, o carro vem limpo. Não tem multa, não tem nada. Porque todo o erro cometido pelo dono do carro ficou no CPF do dono do carro. Outro fator importante para você entender a diferença dos carros no Brasil e fora dele. O Brasil, ele cria um monte de leis que protegem o devedor. O devedor é o coitadinho da história, o devedor, coitado do devedor, não tem dinheiro, desempregado, o devedor é isso, o devedor é aquilo, né? E o banco é o vilão, o banco é o malvado da história, o banco é aquele cara que tá ali só para sugar o sangue do coitado do devedor. Esse tipo de comportamento também, embora seja uma coisa que você precisa aprender, porque afinal de contas o banco não te obriga a pegar dinheiro com ele, ele simplesmente faz a proposta, você pega se você quiser. Então, se você estudou sobre finança, inclusive aqui no canal
.com Capital tem essas dicas. Se você estudou sobre finanças, você vai ficar com os 2 pés atrás com o banco. Então, o banco não é culpado. Você que foi lá buscar o dinheiro no banco. Então, depois que você fica endividado, aí você fica de coitadinho aí na história, banco te levando para a justiça, mas foi você que foi lá pegar o dinheiro emprestado com o banco. Então, fica atento nisso aí. Mas voltando ao assunto, aqui no Brasil, então, se cria muitas leis favorecendo o devedor. Quem está devendo tem mais voz ativa aqui no Brasil. E isso também é um outro fator que atrapalha muito a questão de vendas de carros e financiamento de carro aqui no Brasil. Porque os bancos ficam com o pé atrás. Na hora de acionar a justiça, o banco se lasca. O devedor sempre ganha. Então o banco, ele complica muito mais esse tipo de financiamento. Então, para resumir, o que acontece? Toda vez que há uma ação jurídica relacionada a financiamentos ou de um devedor que deve para o banco, e aqui nós sabemos que a nossa justiça é muito demorada. O que quer dizer uma justiça demorada? Uma justiça que demora é uma justiça que não existe. É uma justiça que ela não serve para nada. Então o que acontece? Para os bancos, quando você vai pegar um dinheiro para financiar seu carro, a maioria das vezes ele vai dizer não. Porque ele sabe que quando chegar lá na hora do vamos ver, a justiça sempre vai dar ganho de causa para o devedor. Agora é aqui que é o ponto-chave para vocês entenderem sobre o financiamento de carros e a diferença do financiamento do Brasil e dos Estados Unidos. Mas, detalhe, isso pode mudar, hein, gente? Isso pode mudar, isso pode virar modinha, hein? Nos Estados Unidos, quando você financia um carro, você deixa uma cópia da chave do seu carro no banco que você financiou. Então, você comprou um carro novo, o banco te deu o dinheiro, você financiou e tudo. Uma cópia da chave fica no banco. E você assina um contrato dizendo ao banco que ele tem a liberdade de pegar o seu carro caso você fique 3 prestações sem pagar. Você autoriza um caçador de recompensas, ou um bounty hunter, como dizem os americanos, a buscar o seu carro. 3 parcelas sem pagar, você corre o risco de sair aí, de sair de uma loja ou de um passeio com a sua família num shopping. Quando você chega lá fora, cadê seu carro? Foi embora. O banco já levou porque você estava em atraso nas prestações do carro. Já imaginaram se isso vira modinha aqui no Brasil? E qual é a conclusão disso tudo? Burocracia zero. Lá nos Estados Unidos você não tem nenhum problema para financiar carro. Por conta disso. Porque lá, se você não paga a 3ª parcela, o banco vai lá e pega seu carro. Aqui no Brasil já está começando a circular essa lei. Você está dando autorização ao banco para ele pegar o seu carro sem a necessidade de passar pelo juiz, pelo fórum da vida aí, você ter que mover um processo. Não. Você não pagou a 3ª parcela, você está concordando lá no contrato e você está dando permissão para o banco mandar buscar o seu carro onde ele estiver. Então, muito cuidado hoje quando você for financiar seu carro, seja ele novo, seja ele um carro usado. As coisas não são mais como eram antigamente. As coisas hoje mudaram e muito. Então você corre o risco de dar uma entrada de 30% num carro de 100 mil reais. E se você descontrolar sua vida financeira aí e ficar 3 parcelas sem pagar, você perde seu carro. O caçador, o bounty hunter, vai lá na sua garagem ou vai onde você estacionou seu carro. Ele tem a chave, ele vai lá e pega o seu carro de volta para o banco. Então é por isso que no Brasil a coisa ainda é complicada nesse quesito de financiar carro. Imagina aí o banco financiando um carro para o motorista de Uber. O motorista de Uber depois vai poder levar 2, 3, 4 anos para o banco recuperar esse carro. Porque primeiro entra com aquele pedido, né, que o cara não pagou e não sei o quê, e o cara recorre na justiça. Enquanto isso o tempo vai passando, é aquela justiça que demora, acaba que não sendo justiça alguma. Então é por isso que o Brasil ainda está retido nessa questão do financiamento. Por isso que não se consegue financiamento tão fácil aqui no Brasil. Mas lembrando, isso está para mudar. Lei que autoriza o bounty hunter, o caçador, a buscar seu carro já está aprovada. E aí o que acontece? Ele pode buscar o seu carro depois de 3 meses de parcela atrasada. Presta bem atenção nos contratos que vocês estão assinando na hora de comprar carro. Seja carro novo, seja carro usado. Principalmente, você pode usar como exemplo uma pessoa que tem um apartamento alugado com um fiador e o cara não paga o primeiro aluguel. Você já pensou quanto tempo você leva? Não para recuperar o dinheiro, porque isso aí você perdeu. Quanto tempo você leva para recuperar seu apartamento aqui no Brasil? Você vai levar 2 anos de justiça, 2 anos de processo, batalhando e o cara lá morando no seu apartamento e você sem receber nada. Então,
O que acontece? Se torna muito mais difícil você conseguir financiamentos aqui no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Europa. Porque lá a dívida está sobre o CPF da pessoa. É totalmente diferente. Lá o sistema judiciário é diferente, funciona de forma diferente. Então a coisa lá desanda, anda mais rápido. Uma multa de trânsito, você está na frente do juiz para resolver. Entendeu? A coisa lá é séria, a coisa lá pega mesmo. Já que no Brasil a coisa está engatinhando. Por isso que as coisas aqui para nós é tão complicada. Carro usado aqui chega a custar um absurdo. Carro usado no Brasil, com mais de 10 anos, 15 anos, ainda custa 70 mil carro. 80 mil reais dependendo do carro. Isso é um... Então, resumindo, essa situação aqui no Brasil não vai mudar tão cedo. Pelo menos não durante uns 7 anos por aí. Porque os bancos aprenderam. Eles aprenderam com o prejuízo que levaram em 2012. Então, as taxas de juros estão altas demais, a inadimplência no Brasil está grande demais, os bancos já sabem, por essa questão de multa estar sobre o veículo e não sobre o CPF, o banco sabe que quando recuperar o carro, às vezes já vem 30, 40 mil de multas nesse carro, ele não vai conseguir recuperar nada daquilo ali, o carro já está perdido. Enquanto isso não mudar, aqui no Brasil nós não vamos crescer nessa questão de carros usados ou carros novos. Vai continuar sendo uma das maiores ciladas financeiras para a sua vida, a compra de um carro financiado. Então, antes de você se meter nessa roubada, se é que você já não está dentro de uma, é melhor você pensar 2 vezes antes de fazer. E você? Você conhece alguém aí que está com esse problema? Está endividado e comprou um carro financiado, não pagou, está devendo o carro, está na justiça, perdeu o carro? Deixa para mim aqui nos comentários, vamos saber o que está acontecendo com vocês aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, esclarecido bastante suas dúvidas. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Sabe o que o senhor fez para ter sucesso financeiro? Aprendi a dizer não.